Oceania. Pronto? Podemos? Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui no encontro de casais do Acamponte. Oh, Deus, o que uma televisão faz? Amém, queridos? A pastora vem e faz anúncio de DVD igualzinho. Aí não dá. Mas você sabe que a igreja, as pessoas têm prestado atenção, uma das marcas que atrai pessoas para a igreja é o casamento. Se uma igreja ela tem um casamento totalmente sarado, curado, transformado, um casamento na integridade da palavra de Deus, tem como editar isso depois, cortar, né? Então isso faz com que a igreja ela se torne uma igreja ela vai atrair as pessoas para dentro da igreja, porque o casamento, ele é a base, o casamento, ele é uma fortaleza. E eu quero falar 3 coisinhas rápidas para vocês, sobre tempo de crescer. Podia se aplicar isso em qualquer circunstância na minha vida, na tua vida. Mas tempo de crescer é onde você vai analisar hoje, você marido, você esposa, porque tem alguém do seu lado que está crescendo, que é o seu filho ou sua filha. Talvez o filho ele já esteja numa idade avançada, mas esse seu filho, pai e mãe, também vão ter filhos que vão te dar alegria de netos. E eles precisam aprender a crescer na palavra, porque é fundamental isso. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em tudo, seguimos a verdade e que possamos entender que esse amor ele produz um crescimento. Nós estamos marcados dentro da nossa vida, porque Deus ele tem colocado um destino na nossa vida para o crescimento. E essa liberação de Deus sobre o nosso crescimento é porque o seu casamento ele venha ser um casamento bem sólido. Por isso que você, marido, precisa enxergar o seu crescimento. Cobrar o crescimento da sua esposa vai ser muito fácil para você, mas é o caminho inverso de Deus. Se você, marido, perceber o seu crescimento e não estar toda hora cobrando o crescimento da sua esposa, você vai ver que o seu casamento vai andar muito mais rápido. Porque muitas vezes a maneira de cobrar é onde tem emperrado o casamento por não saber cobrar. E o melhor exemplo dentro de um casamento é a sua própria vida. Quando você tem a sua própria vida na presença de Deus, você não precisa cobrar ninguém, você é um testemunho vivo. Não é verdade? Quando você vive a palavra na integridade, a sua esposa ela vai olhar para você, você marido vai olhar para a sua esposa, isso vai gerar uma confiança. Não vai gerar desconfiança, vai gerar confiança, vai gerar amor, vai gerar fidelidade. Pode estar qualquer pessoa do lado dele, por causa da palavra, por causa da responsabilidade, da fidelidade, não tem problema nenhum. Isso é importante dentro do ministério, principalmente quando você vai tratar de alguém, você vai ajudar alguém, você vai ministrar sobre alguém. Quando um homem ele vai aconselhar uma pessoa, o casamento dele tem que estar totalmente fortalecido. Uma pessoa que não tem o seu casamento
totalmente fortalecido, ele tem dificuldade de aconselhar alguém na área do casamento. Casamento, querido, é igual um par de sapato ou um par de tênis. Tem que andar juntos os dois. Não dá para você sair para trabalhar só com um par de sapato e o outro não. O dia que você sair com um sapato preto e um marrom e for trabalhar, significa que você brigou. Dá uma olhadinha no seu pé e vê como é que você está hoje. Sabe, tá com o sapato, mas brigou, discutiu. E fica diferente quando você anda com um par de sapato diferente. Fica diferente o rosto, fica diferente a maneira de falar. Se a esposa quer ganhar um marido que não é evangélico, em tudo você precisa ser um exemplo. Em tudo você tem que ser aquela esposa que se dedica, que faz com amor, que se entrega dentro de casa com amor, fazendo as coisas, falando, porque ele vai observar. Por quê? Porque Deus, ele atrai essa presença da essência de Deus, e o seu marido começa a olhar e fala assim: eu não vou deixar minha esposa andar sozinho, vou acompanhá-la. Nós temos que ser sábios, nós temos que crescer, desenvolver a nossa vida. Primeira coisa, o nosso padrão de crescimento chama-se Jesus Cristo. O padrão de crescimento dentro do casamento chama-se Jesus Cristo. Fora isso, não é crescimento, é enxerto. Põe um pouquinho daqui, põe um pouquinho de lá, vai para cá, vai para lá, vamos viajar, vamos isso, resolve paliativamente. Sai um pouquinho, viaja, volta, às vezes briga no meio do caminho, briga por causa do hotel, porque era longe da praia, falou que era perto, mas você não soube escolher, mas também você não quis aquele que era melhor, você quis economizar, não, mas, e já começa a discutir. Era para pegar o quarto com ar condicionado, custava X, e por causa de, às vezes, R$50, brigaram e não sei o quê, vamos pegar esse que tem o ventilador, e o ventilador fica a noite inteira, troca. E ela fala: tá vendo? Seu unha, por que você não quis aquele quarto com ar condicionado, você quis esse que troca. Além de aguentar esse troca, ainda tem que ficar do seu lado. E aí começa a discutir, começa a brigar. E isso, querido, eu não estou falando algo que você não saiba. Às vezes você está fazendo isso por coisa muito mais simples, mas já virou um hábito. E um mau hábito significa que o padrão dentro do casamento não está sendo Jesus Cristo. Se o casal está brigando e discutindo muito, primeiro sinal, está faltando a presença de Jesus Cristo. Que cada um possa enxergar. Não estou aqui condenando nem o marido nem a esposa, estou aqui te ensinando. Se você quer crescer, daqui a um tempo eu vou enxergar se o seu casamento cresceu ou não. Porque se não for o padrão Jesus Cristo, não vai adiantar absolutamente nada. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Repita após mim, por favor. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo como menino, ele crescia, ele está dando um exemplo. E o padrão para a nossa vida, do nosso crescimento, é Jesus. Quem é? Jesus. Qual é o fundamento? Jesus. Assim como Jesus, quando ele era menino, por que ele desejava crescer? Porque ele sabia o que o tornava cada dia mais forte. É a graça e a presença de Deus.
Se a esposa procurar buscar diante da palavra um comportamento, você vai aliviar a carga do seu marido. Tem nenhum marido aí para dizer amém? Oh, meu Deus. Não entenderam. Ou não pode falar, senão toma beliscão. Isso. Não é, mas é verdade. Às vezes o casamento está pesado. Escuta, eu estou falando que isso é profético e é sério. Às vezes o seu casamento está pesado, você não está percebendo. E quanto mais pesado ele ficar, ele vai quebrar lá na frente. E dentro da igreja. Errado. Como é que eu vou ver um casamento sendo destruído? Porque alguma coisa pesou de um lado só. Vai sobrecarregando, vai cobrando, vai falando, brigas, insatisfações, isso quebra. Por que Jesus, como criança, menino, ele crescia? Todo casamento começa como criança. Todo casamento, ele começa como se fosse uma criança, aquela novidade. Está perto, beijinho, um abraço, pega no colo. Começa. Você não pode ficar aí. Casamento precisa crescer. Casamento precisa desenvolver. Casamento precisa realmente chegar na maturidade. Mas são fases que nós vamos ter que passar. Anunciar a razão do meu casamento. Não adianta eu falar porque eu sou pastor. O que sustenta o meu casamento não é o pastorado. O que sustenta o meu casamento é Jesus Cristo. É o meu caráter. Se eu não crescer espiritualmente, o fato de eu ser pastor não sustenta o meu casamento. E aí eu não tenho vitória. Então eu não posso ser uma eterna criança. Seu casamento não pode ser um eterno conflito. Não pode ser uma criancice. Hoje você precisa interromper tudo aquilo que traz disque, que traz muita discórdia, muita briga. Casamento tem que ter equilíbrio. É um cedendo para o outro, para que as coisas possam evoluir e crescer cada dia mais. Se não, querido, você nunca vai entender o que é crescimento. Olha o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Onde é que está crescendo o seu casamento? Primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Se o seu casamento não crescer diante de Deus, ele nunca vai crescer na sua família. E a sua família vai ter uma dificuldade de aceitar Jesus Cristo. O maior holofote para a sua família, para refletir casamento, chama-se você. A minha mãe nunca me pegou discutindo com a pastora. Ela já me viu bravo com alguma situação, eu falando. Mas a ponto de discutir, eu já peguei os meus 2 irmãos, mas assim, eu pegar eles e disse assim, Neto, sai, vem pra cá. Vamos sair. Minha mãe, onde você vai? Falou assim, não, eu vou dar uma volta e depois eu venho. Na praia. Eu não vou para a praia quando eles estão lá, porque eles discutem, é normal. Para eles isso é normal. Para mim, não. Então eu não vou. Mas incomoda, toda vez que nós chegamos lá, é de mão dada. Incomoda. Por que incomoda? Porque, querido, eu tenho que crescer diante de Deus e diante dos homens. Diga assim, o meu casamento, cresce diante de Deus e diante dos homens. Olha para você, marido, e olha para você, esposa. Você está crescendo diante de Deus? Os noivos também, não esqueci, tem noivos aqui. Para as mulheres também. Cresça diante de Deus, cresça. Cresça diante dos homens. Você vai ver como é tremendo isso. Você vai ver não faltando o convite para você ir lá ministrar sobre casais. Você vai ver que não vai faltar aconselhamento para você estar toda hora aconselhando. Sabe um país carente no casamento? Que eu conheço? Chama-se Portugal, Lisboa. É uma carência pela circunstância que eles estão vivendo. Romanos 8, 29.
Repita após mim, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o seu casamento, ele é chamado para um propósito, crescimento. Há um chamado dentro do teu casamento, crescer. Há uma marca sobre a tua vida, marido, sobre a tua vida, esposa, sobre a sua vida, mulher que está aqui. Você precisa crescer na palavra, amadurecer. Sabe por quê? Para aquelas que não estão casadas ou aquelas que querem resgatar o marido. Quando você começa a passar por esse tempo, você vai começar a enxergar tudo que Deus está projetando no seu coração, na sua alma, e você vai conseguir transferir para dentro do seu casamento, do seu marido. A Bíblia diz que a mulher que está no Senhor, a mulher que se santifica, a mulher que está na presença de Deus, ela santifica o marido. Santificar o marido é que ele se converte. Não é que ele vai ficar no mesmo estado que ele está. Não, não. Porque a santidade é o que faz com que eu e você se aproximamos de quem? De Deus. Olha que coisa tremenda. Para meditar, para refletir. Quando a mulher, ela está se santificando no Senhor, ela está pura diante de Deus, buscando, desejando e ver o seu marido servindo a Deus, salvo, o seu nome escrito no livro da vida, querido, toca nela, ele fica todo cheio da presença de Deus, ele começa a entender, o Espírito Santo começa a trabalhar, cedo ou mais tarde. Esse homem, ele acaba se entregando ao Senhor por causa disso. Ou por que você acha que você está aqui? Alguém intercedeu por você. Alguém orou. E alguém que estava com o coração totalmente cheio da presença de Deus, intercedeu. E essa intercessão te trouxe de volta. Casamento. É o maior sabor da boca de Deus, é o casamento. Porque Deus, ele projetou a palavra e ele diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas é onde o diabo mais ataca, são nos casais. O homem, são 3 áreas que o diabo ataca: sexo, fama e dinheiro. Então, se o casamento ficar pesado, vai ter muita discórdia, vai ter muita briga. O problema não é a igreja. Esse ministério não tem a maldição de separar casamento. Esse ministério não prega vulgaridade ou qualquer outra coisa. Nós pregamos unidade, pregamos amor. Casamento é para colocar em dia, mas quem não quer, lá na frente perde. Perde porque não quer Deus. Perde porque não quer colocar a palavra de Deus em prática. As suas desculpas, em certas circunstâncias, não vai consertar o rumo da vida e do casamento. O que vai consertar o casal é quando um entende que está sendo pesado. Está na hora de tirar o peso, o fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Segunda coisa importante: as nossas escolhas determinam o quanto iremos crescer. Diga assim: as minhas escolhas vão determinar o nível de crescimento que eu vou encontrar. Se você escolher o caminho fácil, você vai ver que você não tem chance nenhuma de crescer. Se você decidir crescer com escolhas totalmente sem a presença, sem a palavra de Deus, você vai ver que o seu crescimento não cresce, o seu casamento não cresce. Por quê? Porque são as escolhas, a maneira de servir a Deus, a maneira de estar na presença de Deus. Eu acho interessante, em 1 Coríntios, olha só que tremendo. 1 Coríntios capítulo 13. O versículo 11 diz assim. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Só essa parte, depois eu leio outra. Quando eu era menino, eu tinha atitude de menino. Então o casamento, ele começa assim. Aquela primeira fase, né? Vai descobrindo um ao outro, aquele amor, aquela alegria, pega no colo, dá beijinho, se abraça. Não é porque amadureceu, parou de dar beijo, de pegar no colo, isso não acaba. Isso não é para acabar. Falei para a pastora, eu falei, olha, eu não sei, mas com 99 anos, a unção de Sara pode entrar na sua vida. Olha assim, eu não quero ser uma pessoa que quando chegar com 99 anos, eu quero estar como hoje. Quero ter força, quero ter vigor, eu não quero ser uma pessoa rabugenta, chata. Eu preciso tomar cuidado, eu tenho que vigiar as minhas ações. Eu não posso ser uma pessoa chata, porque eu sempre vou ser uma eterna criança. Eu tenho que tomar cuidado. As minhas escolhas, se eu quero ser criança, eu vou ser criança. Então eu vou falar como criança, eu vou ter atitude de criança, vou me comportar como criança, e eu vou crescer como criança diante de Deus? Não. Eu vou crescer diante dos homens como criança? Não. Meu casamento vai ficar num estágio infantil. Quando vai falar um com o outro, ainda tem aquela coisinha de criança. Você não fechou a porta do quarto? Não, então também não tem mais. Acabou. Vai dormir hoje zerado. Mas só a porta do quarto, peraí bem. Eu fecho, eu empurro o guarda-roupa. Não, demorou agora. Sabe, são coisinhas que às vezes você vai deixando. Querido, panela de pressão, não é acender o fogo, colocou, pôs a tampa, ela já sai. Não. Lá dentro vai criando um reboliço, ninguém percebe. Vai criando. Daqui a pouco não aguenta mais. Agora tenta abrir a panela para você ver, sem jogar água. Tenta. Você vai ver o estrago que faz. Olha para a cara do seu marido e sua esposa, vê se está com cara de panela de pressão. Não, né? Graças a Deus. Mas já teve, não teve? Desceu até no lugar errado. Mas já teve, né? Então nós temos que tomar cuidado. Eu estou falando de coisa séria. Talvez hoje você esteja pegando na mão dela, abraçando, dizendo que ama. Ai, desculpa, bem, não queria apertar seu dedo. Né? Então, mas de repente, chega em casa, começa tudo de novo. Ah, então o problema é morar no sítio. Não, que o dono não aluga. Não aluga o espaço assim, você vir morar, que o problema não é. Querido, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de igreja, o problema está em você. Quando o problema estiver na igreja, Deus muda a igreja. Mudar a igreja, Ele muda quem está à frente. Porque a igreja não é o homem, a igreja é Jesus Cristo, Ele é o cabeça. Então nós temos que crescer em amor. Que estágio está o seu casamento? Uma fase da maturidade. Um já começa a compreender o outro. A esposa é sábia. Vou dar exemplo, quando o seu marido ainda não é convertido, tem domingo, né? Olha que eu sei muito bem o que eu estou dizendo. O seu marido fala assim, hoje eu gostaria de ir em tal lugar, vá com ele. Eu sei que metade do seu coração, ou todo o seu coração vai dizer, mas, puxa, na igreja hoje, avisa o seu líder, avisa o pastor, vai, mas não é para pegar aqui o gancho e... Né? Não é isso que eu estou dizendo, estou falando de maturidade. E também tem nada a ver com você, viu, Néia? Porque a Néia de vez em quando faz assim. Mas ela faz porque ela sabe, ela tem uma caminhada de intercessão na igreja e ela vai. E o Antônio não está presente, por enquanto, que a cadeira dele já está selada. Como diz a minha neta, pai, você tem 1 minuto para se converter. Tem coisa, querido, que se você
não olhar dentro do seu casamento, os de fora estão percebendo. Tem coisa que você não percebe como você fala um com o outro. Os de fora estão percebendo. Os de fora percebem como você trata a esposa, como você não trata. Um dia a Jeane ficou... eu dei uma bronca na pastora um dia de um assunto lá. Falei, Deus, não fala nada para ela não, mas elas vão aprender. Eu estava bravo e eu tinha que falar, se eu não falasse, que era a coisa que eu tinha que resolver, mas tinha que resolver de um jeito. Aí entrou o coração de mãe e falei, não, aqui não pode entrar o coração de mãe, porque se entrar vai estragar. Era um assunto que eu tinha que resolver, assunto ministerial. Aí eu entrei. Da maneira como eu entrei, ela se assustou. Que eu alterei a minha voz, disse, para. Não foi bem assim, né, Jeane? Esquecendo que as coisas para trás ficam. Mas tem coisa que às vezes a gente fala. Você nunca discutiu com a sua esposa? Feliz é você. Você nunca brigou? Aqui ninguém nunca pensou em pegar a mala e ir embora, né? E se pensou, está amarrado no nome de Jesus. Põe a malinha na escada e diz, vai viajar, bem? Eu não. Eu? Bela surpresa que você me fez hoje. Sabe, são coisas que nós temos que crescer. Marido, sua sogra está de olho em você. Sua sogra está olhando para você. Se ela estiver viva, amém. Se ela já foi, feliz é o homem. Ela fica de olho. Ô Nora, ela também está de olho em você, a mãe dele. Aquela que você fala que é chata, aqui você fala, né? Aquela que você fala que é chata, ela está de olho em você. Ainda não faz o mingauzinho do meu filho. Mas a mãe, ela sempre vai tratar ele desse jeito. Passou, você está passando a gola da camisa errada. E a vontade é falar, então passa, senhora. Você não pode, porque é sóbrio. Quando vai comprar o presente, quem escolhe é o filho, porque a nora não escolhe presente para a sogra. Se escolher, misericórdia. Fala assim, mas você vai dar um abajur para minha mãe? Que coisa mais... Agora, tem noras e noras e noras e noras. Tem sogras e sogras. Minha sogra é um anjo. O meu sogro também é, só que um nível mais baixo. Mas é... Calma, Du, calma que você é neto. Então tem coisa que nós temos que tomar cuidado. Nosso crescimento, ele tem que ser fundamental. Seu casamento está numa fase de maturidade. Se tiver, a unção de Deus ela é dobrada. Se vocês estão se respeitando, Deus vai atrair pessoas para vocês cuidarem, aconselharem. Por quê? Porque nós crescemos diante de Deus e diante dos homens. E esse crescimento, ele gera confiança, as pessoas começam a observar. Aí você vai entender por que às vezes alguma pessoa dentro da igreja ela é mais procurada. Para a pessoa estar lá se aconselhando, porque as pessoas estão observando como elas se tratam. A igreja está olhando para você. A igreja está vendo. Aqui não é dizendo que todos são perfeitos, não, querido. Mas nós temos que crescer. Esse é um tempo de crescimento. Os nossos filhos, eles observam dentro de casa tudinho. E eles vão crescer tal e qual você está. Se você está como criança, eles vão crescer como criança. Se o seu casamento está amadurecendo, os seus filhos também vão amadurecer. Você vai ver que bênção que vai ser. E por último, o crescimento é um processo que dura a vida inteira. Repita após mim, o crescimento, ele é um processo que dura a vida inteira. Você nunca pode, nunca deve parar de crescer. E 4 coisas importantes acontecem. Deus ele usa esses 4 processos para o crescimento no casamento.
Repita após mim. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. Terceiro, relacionamentos. E quarto, circunstâncias. Se você entender a palavra, encher seu coração com a palavra, orar, se você entender o que é relacionamento em casa e fora, você vai vencer as circunstâncias. Esse processo de Deus, ele é o ingrediente para um casamento que estava destruído e hoje um casamento sólido. Um casamento totalmente largado, quebrado, falido, jogado. Imagina aquela pessoa bêbada, drogada, jogada, a família toda rejeitou, falou N coisas. Aquela pessoa vem ter um encontro com Jesus. A igreja tem visão do casamento, a igreja abraça esse homem. Só que por trás desse homem tem uma esposa ferida, 3 filhos feridos, mas a igreja não viu essa família ainda, só viu o marido. A igreja vem, começa a fundamentar a vida desse homem com o quê? Palavra. Ensina ele a orar. Ensina ele a se relacionar com a igreja. Porque quando ele começa a se relacionar com a igreja, é porque ele já sabe se relacionar com a palavra e com as suas insatisfações. Porque o que não deixa muita gente se relacionar com os outros são pessoas insatisfeitas. Uma mulher insatisfeita é perigosa. Uma mulher insatisfeita, ela derruba a casa e destrói tudo. Mulher tem essa força, querido. Uma mulher insatisfeita, ela destrói tudo. Uma mulher insatisfeita põe o marido para fora da casa e ele acha a outra, nunca mais ele volta. Se não tiver a palavra, se não tiver oração, se não souber se relacionar, nunca vai vencer as circunstâncias. Pega aquele rapaz, traz, dá a palavra, ora, ensina ele a se relacionar. Quando ele começar a se relacionar com a palavra por causa da oração, e ele dentro da igreja se relacionando com as pessoas, servindo, ele começa a dizer e pensar dentro dele: eu tenho uma família, eu tenho um filho, uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Ele começa a enxergar, ele começa a chorar, ele começa a ver que ele errou, ele começa a enxergar que ele está mal. Qual é o segundo passo? Terceiro passo, vai buscar a esposa. Ela chega, ela não quer, porque ela tem a visão daquilo que ele errou, daquilo que ele fez, mas ele começa a mostrar para ela, o quanto ela mudou, ele mudou, e ela começa a observar. No início ela não acredita, mas pela constância, que agora ele sabe se relacionar, ele vence a circunstância, e quando ela traz para a igreja, ela fala: eu saí do inferno para viver os céus. Esse processo é de Deus. De tirar o casamento, um casamento falido, um casamento destruído, sem a presença de Deus, ele dá trabalho. Agora, querido, o que não pode se permitir é o nosso casamento, aliançado com o Senhor, ele começar a ter interferência de peso, de falta de crescimento, porque aí não dá. Abaixe sua cabeça um instante no nome de Jesus. Que fase que está o seu casamento? Que fase que está o seu noivado? Que fase que está a sua vida? Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser uma mulher transformada pelo poder do Espírito Santo. Você tem o poder de se tornar um casamento maduro, sólido. Tudo isso você consegue. Tudo isso você tem. Mas vai depender como você quer crescer. Vai depender como você quer dimensionar sua vida espiritual.
Você, marido. Você, esposa. Como é que está o seu casamento? Será que não tem alguma infantilidade que está na hora de você tratar com ela? E olha que grande oportunidade Deus te deu. Olha que palavra que você está ouvindo. Mulher sábia que edifica o lar. É assim que você está crescendo diante de Deus? Crescendo diante dos homens? É assim que está crescendo sua vida, com honra? De alguém chegar para você e falar assim: me conta o segredo da sua vida, do seu casamento. E você vai sentar com ele, pegar a Bíblia, abrir lá um versículo, e você começar a falar, e aquilo entrar dentro dele, ele falar: eu quero ser igual a você. Aí você fala: se você quer ser igual a eu, vem comigo para a igreja. Vai faltar lugar. Nós podemos comprar a Avenida Campanella inteira, que ainda fica pequena. Mas é um cuidando do outro. E se você quer cuidar de alguém, cuida primeiro do que Deus te deu, que é a sua esposa. Homem de Deus, seus olhos não têm outra mulher. Homem, seu coração não tem outro desejo. Não seja roubado, porque esse peso pode destruir tudo que você tem. Esposa, seja sábia. Olhe o seu marido. Alerte o seu marido de tudo o que precisar. Se você perceber, olhem para mim um instantinho, deixa eu falar aqui por causa das igrejas. Eu aprendi isso. Vocês que estão à frente pregando, quando você pega um microfone e começa a pregar, você se transforma. Você se transforma, porque Deus faz você ser uma pessoa transformada. E aí as pessoas ficam olhando para você. Cuidado. Cuidado. O diabo anda nessa via. Você não é melhor do que ninguém. Você não é maior do que ninguém. Cuidado com certos abraços. Cuidado com certos elogios. Cuidado. Tanto para o homem quanto para a mulher. Quando você prega, você tem uma autoridade. Quando você prega, você tem a visão de Deus dentro de você. E tem pessoas que ainda não foram tratadas no espírito e nem na alma. E elas começam a se aproximar. O Espírito Santo te mostra. Você precisa ser sábio. Preservar o teu casamento, que é o teu ministério. Se você não conseguir preservar o teu casamento, o teu ministério, você nunca vai entender o que é o reino de Deus e o que é 5 continentes. Vamos ficar em pé? Vou pedir para você segurar a mão da sua esposa.